a criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz que era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento dos céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e pareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e as árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles sinais para as estações, para os dias e anos. E assim sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazendo separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. E disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicais e enchei as águas dos mares na terra. Se multipliquem as aves, houve tarde e manhã o quinto dia. E disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E viu Deus os animais selváticos segundo a espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus: ainda que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto de semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo que fizera, e isso que era muito bom.
houve tarde e manhã do sexto dia.